Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 16 de abril de 2016. Deus trouxe o conselho da sua palavra no livro de Juízes, capítulo 16. Vamos ler somente o versículo 10. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor, fala conosco pelo poder da Tua palavra. Nos ensina, Senhor meu Deus. Nos santifica pelo poder da Tua palavra. Toma, Senhor meu Deus, em Tuas mãos cada vida, Pai. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Ó Deus, Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal. Purifica-nós, Pai, por amor do Teu santo nome. Limpa-nós pelo poder da Tua palavra. É a água viva, Pai, que nos limpa, que nos liberta de toda iniquidade. Senhor, perdoa todas as nossas transgressões e iniquidades. Perdoa, Senhor, Deus de Israel. Nós somos os cachorrinhos que necessitamos das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nós somos os gentios, ó Deus. A salvação veio primeiro para os judeus. E nós, meu Pai, somos como os cachorrinhos que dependem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, tem misericórdia de nós, que somos miseráveis pecadores diante de Ti. Ó Deus da glória, perdoa os pecados do Teu povo. Perdoa os pecados desta nação brasileira. Senhor Deus, perdoa a corrupção deste país, perdoa a prostituição deste país, perdoa a idolatria deste país, perdoa, ó Deus, todos os pecados que temos praticados na Tua presença. Ó Deus, estenda a Tua mão sobre esta nação para salvar, para libertar, meu Deus, do império das trevas. Ó Deus de Israel, faz justiça neste país, por amor do Teu nome, e estende a Tua mão para salvar, ó Deus da glória, porque diz a Tua palavra que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Deus da glória, perdoa os pecados desta nação, por amor do Teu nome. Envia a Tua palavra do céu sobre este país, porque o Senhor diz na Tua palavra: ai da nação cujo rei é criança. Senhor Deus, toma em Tuas mãos este país. Toma em Tuas mãos, Pai, por a Tua misericórdia, Deus, por Tua misericórdia, Pai. Nós não somos nada diante de Ti, somos vermes, Senhor. A nossa justiça como um trapo de imundícia, Deus. Os pecados que cometemos nesta terra, Pai, é como a imundícia de uma mulher que está nos seus dias de menstruação. Assim nós somos diante de Ti, Pai. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo que o Senhor enviou para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar, seríamos fétidos aos Teus narizes, ó Deus da glória. Assim é esta nação diante de Ti. É como a impureza de uma mulher nos seus dias de menstruação. Como diz o Teu profeta Ezequiel: Senhor Deus da glória,
Perdoa a iniquidade deste povo, perdoa as mentiras, o engano, a corrupção. Ó Deus da glória, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia desta nação. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 10, Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Me disseste mentiras. Sansão, nazireu de Deus, veio de sua mãe, que era estéril. O povo de Israel vivia em opressão pelos filisteus. E Deus teve misericórdia do seu povo, usou a mãe de Sansão, que era estéril, para gerar Sansão. Levantou Sansão como juiz, num ventre que era impossível gerar, como o ventre de Sara, como o útero de Sara, que ela era estéril também. Assim também a mãe de Sansão era estéril. E Deus fez o impossível na vida da mãe de Sansão. E deu-lhe um filho, cujo nome lhe colocou Sansão. Mas este filho começou a se desgarrar dos ensinos de seu pai e de sua mãe. Começou a andar por si só, pelos seus próprios caminhos. Começou a ir após outros povos e passou a ser encantado, seduzido por mulheres filisteias, por outros tipos de mulheres, que não era do povo das mulheres do povo de Israel, do povo de Deus. Foi para fora e se envolveu primeiramente com uma mulher filisteia. Mas voltando à parte de gestação, o impossível Deus faz, como Ele fez na vida da mãe de Sansão, que era estéril. Deus fez o impossível a ela. Nasceu o filho, mas como Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, o homem muitas vezes acaba se desviando, saindo debaixo da sombra do onipotente Deus e passa a ir para outros caminhos. Assim foi na vida de Sansão. Capítulo 13 de Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos o povo de Israel foram oprimidos pelos filisteus. O povo de Deus, que era para ser cabeça, passaram a ser cauda. Passaram a ser subjugados pelos filisteus. Foram oprimidos, humilhados, assim como foram também oprimidos pelos midianitas, pelos amalequitas, no capítulo 6 deste livro. Por 7 anos, o povo voltava a errar e Deus entregava nas mãos dos estrangeiros. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Deus enviou o seu anjo, que apareceu a esta mulher. Versículo 3 diz que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho, ou bebida forte, ou alguma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele
começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O anjo deu o conselho para a mãe de Sansão. Lhe deu o conselho para a mãe de Sansão. Lhe deu conselhos. Você vai criar um menino desse jeito. E Sansão aprendeu com seus pais. Teve o ensinamento dos seus pais. Os pais não foram omissos. Mas depois que torna-se a ser de maior o homem, ou a mulher, passa a andar conforme a sua própria consciência. Tem um livre-arbítrio. O pai e a mãe não vai estar com o filho depois de barbado, depois de casado. O filho ou a filha já se tornou emancipado, já de maior. Já são donos dos seus narizes, entre aspas. Mas tem que respeitar o pai e mãe. Tem que honrar pai e mãe. Tem que respeitar a casa dos pais enquanto está vivendo na casa dos pais. A regra é assim, então tem que ser assim. Assim Sansão fez tudo certo. Até então ele fez tudo certo, até aquele momento. Mas no capítulo 14 de Juízes diz que Sansão desceu a Timnata, ele foi a um outro lugar. Ele saiu da sua terra e foi a Timnata. E diz que ele viu uma mulher lá em Timnata, uma mulher das filhas dos filisteus. O erro de Sansão foi se envolver com uma mulher filisteia. Mais um erro que normalmente é comum no meio do povo de Deus. Os servos e servas de Deus, que muitas vezes acabam arrumando uma mulher, ou a mulher acaba arrumando um homem, que não é da mesma igreja, da mesma fé. E aí os problemas vêm a cavalo. Aí os problemas vêm de uma maneira terrível. Um cristão, uma pessoa que é de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, se envolver com pessoas que não são crentes. Que comunhão tem, o apóstolo Paulo diz, a luz com as trevas, o cristão, o fiel com os infiéis. O fiel com o infiel, a fiel com o infiel, o fiel com a infiel. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem? O apóstolo Paulo diz para não ser participantes dos ídolos. Se você ler no livro de Esdras, diz a palavra de Deus que eles tiraram as mulheres que eles tinham tomado para si. Lá no livro de Esdras diz que eles se separaram das mulheres que não eram do povo de Israel. Então diz a Escritura que comunhão tem o crente com o infiel, com o incrédulo, a luz com as trevas, Deus e os ídolos. Então não dá certo o casamento misto. Não dá certo o casamento como Sansão foi fazer, com a filisteia. Inclusive morreu a filisteia e seu pai, queimados a fogo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Era um povo separado de Deus. Sede santos porque eu sou santo, ou seja, separados do mundo do pecado. O povo de Israel era tirado do mundo, aqueles que vinham de outras tribos e eram feitas circuncisão para fazerem parte do povo de Israel, eram separados. Assim como Deus tirou da escravidão do Egito e os separou para si um povo seu, um povo que anda conforme a sua palavra, a sua lei. E Sansão, ao invés de arrumar uma mulher dos filhos de Israel, ele se envolveu com uma mulher filisteia. Aqui no capítulo 14 descreve que Sansão viu que era bonita aos seus olhos, se apaixonou à primeira vista, se deixou seduzir pelos seus olhos. Capítulo 14, versículo 2 diz: subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnata das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar
mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, aqueles que não eram circuncidados? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ela agrada aos meus olhos. E daí Sansão casou com essa mulher. Depois ali segue, ele fez um enigma. Mas depois ele despertou a ira por causa desse enigma. Acabou morrendo a sua mulher e o seu sogro também morreu. No capítulo 14, capítulo 15, versículo 5 diz que Sansão põe fogo às searas dos filisteus, mas no versículo 5 diz que e chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega de trigo e as vinhas com os olivais. Versículo 6 do capítulo 15. Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro de Tinata, porque ele tomou a sua mulher. Porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então morreu a mulher de Sansão e o seu sogro, por causa de uma brincadeira, de um enigma que Sansão fez na sua núpcia, no seu casamento, no capítulo 14 e 15 de Juízes. Depois aqui no capítulo 16, Sansão conhece uma prostituta, aí ele fez pior ainda, prosseguiu reinando durante 20 anos, e dessa vez ele se envolveu com uma prostituta. Sansão era juiz em Israel. Um juiz tem que ter responsabilidade, um juiz tem que ser reto, mas Sansão não. Sansão aprendeu tudo com seus pais o que era bom, mas quando ele passou a ficar de maior, a ser dono de si, ele passou a andar com os seus próprios pés. Passou a andar no seu próprio caminho, transgredindo a lei de Deus. Casando com mulher filisteia, um juiz que julgou durante 20 anos Israel, como tinha esta capacidade de se envolver com outras mulheres, que era desagradável aos olhos de Deus. Ou seja, ele passou a transgredir a lei de Deus. Ele passou a andar nos seus próprios caminhos. Ele passou a andar nas trevas. Uma vez nós transgredindo a lei de Deus, passamos a andar em trevas. E diz a palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E Sansão, não satisfeito, dessa vez no capítulo 16 diz que ele foi-se a Gaza e viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Essa mulher era Dalila. E aqui diz no capítulo 16 de Juízes: e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem.
Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria com todos os mais homens. Você veja bem que, de tanto Dalila insistir, terceira vez Sansão inventou histórias, dizia que o segredo dele é isso, isso e aquilo, e enganava Dalila. Mas aqui no versículo 16 diz que sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. Importunando ela todos os dias, ela insistiu, porque ela queria ver a queda de Sansão. Dalila queria ver a queda de Sansão. Quantas Dalilas que tem neste mundo? Quantas Dalilas que querem ver a queda dos servos e das servas de Deus? As Dalilas são os espíritos malignos que estão por trás das pessoas. As Dalilas são os demônios que perderam seu estado original, os anjos caídos que já estão condenados junto com Satanás ao lago de fogo e enxofre. Quantas Dalilas que estão neste mundo, que querem ver a tua queda, que querem ver a minha queda. Quantos espíritos malignos que se vestem de Dalilas, mas por trás é o diabo que está ali, tentando te derrubar. Sansão era conhecedor da palavra de Deus. Sansão foi ensinado pelos seus pais. Sansão cresceu no lar de Deus, mas se deixou seduzir pelo engano do seu coração. Como diz a palavra de Deus: há caminho que para o homem parece direito, mas ao cabo é caminho de morte. Sansão mentiu uma vez, Sansão mentiu 2 vezes, Sansão mentiu 3 vezes, mas na 4ª vez ele cedeu. Assim o pecado faz na vida daquele que teme a Deus.
é como uma linha. Se você pegar as suas duas mãos e dar uma volta de linha sobre as suas mãos juntas, como se fosse uma algema, você consegue quebrar esta linha. Conforme você vai dando várias voltas em torno dos seus pulsos, as suas mãos presas, quanto mais volta você dar com a linha, mais ela se torna forte e resistente. Quanto mais voltas você dá com a linha, você não consegue quebrar a linha, porque uma linha somada com 100, com 200 voltas, se torna como uma corda a sua força. Assim é o pecado. Uma mentirinha vai formando uma corda. Outra mentirinha vai formando outra corda. Mais uma mentirinha vai formando mais uma corda e daqui a pouco ela se torna como um cabo de aço. Assim é a linha do pecado. Com vários carretéis de linha você faz uma corda. Com várias cordas você faz um cabo de aço. Assim o pecado da mentira foi na vida de Sansão. O pecado da mentira começou lá atrás com o pecado de se envolver com outros povos, com desobediência da palavra de Deus. Depois Sansão se envolve aqui com uma prostituta. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sansão já estava um abismo chamando outro abismo. E depois diz aqui que foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram sossegados, dizendo até a luz da manhã, esperaremos então, o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas a entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E aqui entra Dalila. Depois que ele se envolveu com a prostituta lá em Gaza, ele passou a se envolver com uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. E essa mulher persistiu. Diz o texto que ela importunou todos os dias. Ela importunava ele. Ela insistia que ele revelasse o seu segredo. Assim, meus irmãos, trabalha Satanás. Todos os dias. O Senhor diz para nós vigiarmos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Então ele trabalha todos os dias da nossa vida. Ele arma as astutas ciladas, ele persevera, ele não desiste. Os espíritos não se cansam, então todos os dias ele está tramando, ele está procurando a quem possa tragar, ele prepara as armadilhas, as ciladas, ele insiste, ele importuna, ele não desiste, porque ele já está condenado, ele não tem nada a perder. Quem tem a perder somos nós. E aí ele lança a seta, os dardos inflamados do maligno, é lançado na nossa mente, na tua mente, você às vezes não percebe se você não se voltar para a palavra de Deus. Se você não estiver em oração, você não percebe os dardos inflamados do maligno, as astutas ciladas. E ele vai indo, vai infiltrando, assim como ele fez na vida de Sansão. Ele o seduziu, como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda para o matadouro. Assim foi Sansão. Seduzido por esta mulher Dalila. Aqui diz o texto que no versículo 4 que Sansão se afeiçoou a esta mulher. Ele se apaixonou por Dalila. Diz a palavra de Deus que loucura é mulher apaixonada. Sansão estava apaixonado por Dalila. Sansão estava cego por esta mulher. Sansão já havia vindo de um erro lá atrás. Foi se envolver com uma filisteia, morreu a sua mulher, morreu seu sogro. Pois ele se envolveu com uma prostituta, e a Bíblia não diz mais se ele se envolveu com outras mulheres, porque diz aqui no versículo 20 do capítulo 15, que julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos.
Durante 20 anos, Sansão foi juiz em Israel. Então sabe-se lá o que Sansão não aprontou até chegar aqui em Dalila. A Bíblia não diz, tudo que está escrito aqui nas Escrituras, guiado pelo Espírito de Deus, inspirado por Ele, é para nosso ensino. Cada palavra que está na Escritura aqui é para o nosso ensino. Tudo que está aqui na Escritura é da vontade de Deus. É o que foi escrito pelo Espírito de Deus. Então, Deus só escreveu na Escritura o que é da sua vontade. Então, as coisas que Sansão, outras coisas que ele fez, não estão registradas aqui, porque não é para o nosso ensino. Mas o que está aqui registrado nesta Escritura é para o nosso ensino. O que está escrito neste livro é para a nossa instrução, para a nossa correção, para a nossa santificação, para exemplo, para que nós aprendemos a não seguir os caminhos maus como muitos servos de Deus seguiram. E aqui Sansão se afeiçoou por esta mulher, Dalila. E ele brincava com Dalila, brincava com a mentira. Ah, uma mentirinha aqui não faz mal. Eu sou nazireu. Eu sou servo de Deus. Posso mentir, posso fazer o que eu quiser. Tenho livre-arbítrio. Ah, uma mentirinha não faz mal nenhum. Um relacionamento ilícito, fornicando, não faz mal nenhum, né? Ah, vou me envolver com aquela pessoa, aquela mulher é de outra religião, ela não é crente, eu vou me envolver com ela. Aí a história pode terminar trágica. Você pode se envolver com uma filisteia, ou seja, uma mulher de outra igreja, de outra nação, uma mulher que não teme a Deus, uma mulher que às vezes pode viver na idolatria, na feitiçaria, e aí você se envolve com ela, e o seu fim pode terminar trágico, como terminou com Sansão, que depois a gente vai ler, vai prosseguir neste capítulo 16 do livro de Juízes. O erro de Sansão foi se envolver com outras mulheres que não eram do povo de Israel. Talvez você, jovem, esteja se relacionando, fornicando com alguma mulher que não é do povo de Deus. Você está indo como um boi para o matadouro. Você está indo pelo caminho mau. E Deus está te alertando por esta palavra a deixar este caminho mau, a deixar esta mulher que não pertence a ti. Sansão desobedeceu a palavra de Deus e passou a transgredi-la. Se envolveu com Dalila e passou a brincar com a mentira, com o engano. Sansão foi enganando Dalila, foi brincando com Dalila. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. E assim Sansão foi cavando a sua própria sepultura. E aqui diz que importunando ela todos os dias com as suas palavras, ela importunava Sansão. Assim o inimigo tem te cegado, meu irmão e minha irmã. Talvez você não perceba, mas todos os dias no seu trabalho tem alguém que fica te seduzindo. Tem as raposinhas que estão ali por trás e você não percebe. Tem as Dalilas dos demônios. As Dalilas, entre aspas, que são os demônios, que está por trás deste homem que tem te assediado todos os dias no seu trabalho. Todos os dias ele tem te assediado no seu trabalho. É Satanás que está por trás deste homem, minha irmã. É o diabo que está por trás deste homem. É a Dalila, o espírito maligno que está te importunando todos os dias, porque você deu brecha para ele entrar na tua vida, porque você está com uma brecha grande para ele te seduzir. Você abriu a porta para ele te seduzir. Clame a Deus, ore a Deus, peça para Deus misericórdia. Peça para Deus ter misericórdia da tua vida. Não caia nessa cilada, minha irmã. Não caia nessa cilada. O espírito maligno tem te seduzido. Não caia nesta cilada.
Fuja do mal como fez José. Fuja do mal. Assim as Dalilas têm perseguido os servos e as servas de Deus, principalmente na internet. Quantas Dalilas que estão por trás do mouse, por trás do teclado, que você não vê e você digita, e você escreve, e você flerta com esta pessoa que você não conhece. Está caindo nas ciladas do diabo. Está sendo seduzido, está sendo seduzida e não percebe isto. Mas Deus está te alertando pela sua palavra. Não caia nas ciladas de Dalila. Não caia, meu irmão e minha irmã. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. O seu casamento é precioso diante de Deus. Não troque o seu casamento por um prato de lentilhas. Sansão trocou o seu nazireado. Sansão trocou a sua vida com Deus. Sansão trocou o poder do Espírito Santo e se envolveu com outras mulheres. Se envolveu com Filisteia, que perdeu depois a sua mulher. Se envolveu com uma prostituta que entrou na sua vida e já saiu. Se envolveu com Dalila, que o levou para a morte. Você está se envolvendo com a pessoa errada, minha irmã. Você está sendo seduzida por suas palavras. Você está se deixando levar por estas palavras mentirosas. Você não conhece essa pessoa que você está conversando virtualmente pela internet. Você não conhece. O diabo está por trás dessa pessoa. É a Dalila que está por trás disso. Te seduzindo com palavras lisonjeiras. Só porque o seu marido não te elogia mais. Você vai se deixar levar por estas cantadas baratas? Você vai se deixar levar por estas palavras lisonjeiras? É melhor o amor do que o beijo encoberto. É melhor a verdade do que a mentira. E você está ouvindo, está lendo mentiras. Você está ouvindo mentiras, cantadas baratas. Assim ele está fazendo com você e faz com tantas mulheres por aí. E você acha que é a queridinha, a principal? Você acha que você é especial? Não. É o diabo que está por trás desta pessoa, que está te seduzindo através da internet. Ele faz isso com você, faz isso com centenas de mulheres. Ele te seduz, porque sabe que mulher gosta de ouvir palavras que massageiam o ego, palavras que elogiam, palavras bonitas, doce como o mel, mas o fim é amargoso, como o fel, como o absinto. Minha irmã, não se deixa seduzir pela voz do estranho. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, diz o Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem o estranho, elas não seguem o lobo, elas seguem a voz do seu pastor. E o teu pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, está te dizendo: siga as suas palavras, siga o conselho da sua palavra, não se deixe seduzir por essas Dalilas que por trás é o próprio diabo, te levando para a morte. Assim fizeram com Sansão. Assim Sansão brincou com o pecado. Versículo 17 diz: e descobriu-lhe todo o seu coração. Tanto que ela seduziu Sansão, tanto que ela importunou Sansão. Ela descobriu todo o seu coração. Minha irmã, esta pessoa que você conversa está descobrindo todo o seu coração. Você tem contado a sua vida para esta pessoa. Você tem contado as suas brigas em casa para esta pessoa, achando que esta pessoa vai resolver seu problema. Ele não vai resolver seu problema. Ele vai te levar para a morte. E você fica contando a sua vida. Você fica flertando com esta pessoa. Como Sansão flertava com Dalila. Como Sansão colocava sua cabeça no colo de Dalila e brincava com Dalila. E mentia, enganava Dalila com mentira. Talvez você esteja brincando com esta pessoa, tentando provar para você mesma que você ainda é capaz de conhecer alguém melhor. Que você acha que é melhor do que seu esposo. Mas você está sendo seduzida e enganada pelo diabo. Minha irmã, preste bem atenção. A mesma pessoa que está te cantando, está cantando outra pessoa também. E você fica contando
os seus problemas conjugais. Você fica se desabafando com esta pessoa, flertando com esta pessoa no seu trabalho, contando a sua vida para alguém. Minha irmã, meu irmão, não façam isso. Não abra o teu coração para as pessoas. Abra o teu coração para Deus. Todo casal tem problemas. Todo casal tem algumas diferenças. Você pensa que vai viver em plena harmonia, que nunca vai ter uma discussão, que nunca vai ter um problema entre o casal? Todo casal tem problema, tem desavenças de vez em quando. Tem uma discussão de vez em quando, isso é comum. Agora você acha que vai encontrar o Dom Juan perfeito? Você acha que vai encontrar esta pessoa perfeita que está te seduzindo com palavras lisonjeiras? Querendo te arrebatar das mãos de Deus, querendo destruir o seu casamento, e depois que ele destruir o seu casamento, que você fizer isso, que você já está quase caindo, mas Deus não vai deixar você cair, ele cai fora e parte para cima de outra. Ela te seduz também, jovem. A Dalila te seduz com a sua formosura. A palavra de Deus diz: não cobices com o teu coração a sua formosura. A sua voz é doce como mel. Meu irmão, não se deixe seduzir pela sua aparência. A aparência passa, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. A aparência passa, jovem. Talvez você está sendo seduzido por uma mulher mais velha, uma mulher que é aparentemente bonita, tem os olhos claros, tem os olhos bonitos, tem o corpo bonito. Você está sendo seduzido por esta mulher. Assim também José foi tentado, mas ele fugiu daquela mulher que era casada. Fuja, jovem, fuja das mãos de Dalila. Não caia nessas ciladas do inimigo. E Sansão brincou com o pecado. E Dalila descobriu-lhe todo o seu coração. Caiu nos braços de Dalila. Contou todo o seu coração. Tem pessoas que não conseguem frear a própria boca. E contam toda a sua vida para todo mundo. E fala toda a sua intimidade do seu casamento para os outros. Meu irmão, minha irmã, não conte a tua intimidade, guarda para você. Não conte a tua intimidade para ninguém. Guarde somente para si. Guarde somente para você. E você vai abrindo a sua vida para todo mundo. E conta todos os seus problemas. E conta os seus planos. Não faça isso. E Sansão acabou contando toda a verdade. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ter rapado, seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-o com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. A Bíblia diz que Sansão dormiu sobre o joelho de Dalila. Sansão estava preso no colo de Dalila. Diz aqui o texto que Sansão despertou do seu sono. Sansão estava seduzido pelo diabo, meus irmãos. Ele seduz. O inimigo, ele tem a capacidade, meus irmãos. Eu falo isso por experiência de vida. Ele tem a capacidade de seduzir as almas.
ele arma uma cilada, um laço, por exemplo, ele coloca um laço ao teu redor e te seduz. Quando você for perceber que você está sendo tentado, você já caiu na cilada do inimigo. É como se ele anestesiasse. É como se ele anestesiasse a pessoa. Diz que Sansão despertou do seu sono. Sansão dormiu nos braços, no colo de Dalila. Ele lança as ciladas astutas, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, as suas astutas ciladas, e arma as ciladas, e seduz a pessoa e anestesia. Ele faz com que a pessoa durma no pecado, e ela não tem aquela consciência que aquilo é pecado. Ele cauteriza, ele cega, diz a palavra de Deus, que ele cega a mente dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo cegou a mente dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele mantém a pessoa presa, como a aranha fica na teia e prende os insetos com a sua teia. Assim faz o inimigo. Ele cega a pessoa. A pessoa já não vê mais que aquilo é pecado. Ah, mas isso aqui é do meu próprio corpo. Eu faço o que eu quiser com ele. O corpo é meu. Ele já endureceu a sua cabeça, seu coração. E você fala, o corpo é meu. O que tem eu fazer isso aqui com o meu próprio corpo? Isso aqui não é pecado, isso aqui é coisa... Os médicos mandam fazer para liberar o corpo, para se você se conhecer a si mesmo. Isso é impureza, meu irmão. Isso é pecado aos olhos de Deus. Isso é impureza aos olhos de Deus. O inimigo já te seduziu e você não consegue perceber isso. Você não consegue perceber que você está dormindo espiritualmente. Mas Deus diz pela sua palavra, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, meu irmão. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos do dia. Nós somos filhos da luz. O Senhor Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Se consagre ao Senhor. Se arrependa do teu pecado. Sansão não deu crédito. Sansão passou a amar mais a criatura em lugar do Criador. Sansão se entregou a esta mulher. Sansão contou a sua intimidade que ele tinha com Deus para essa mulher. Sansão amou mais a mulher, a Dalila, do que a Deus. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Mas Sansão amou mais a mulher. Sansão se afeiçoou a Dalila. Não é pecado você amar a sua esposa, e nem é pecado a esposa amar o esposo. Não é pecado isso. O pecado se torna quando aquela pessoa passa a ser um Deus na tua vida. Quando aquela pessoa passa a ser mais do que tudo na sua vida. Ocupa o lugar de Deus e você passa a transgredir a palavra de Deus e deixa Deus para lá e não quer mais saber de servir a Deus. Aí sim, assim fez Sansão. Sansão passou a transgredir a lei de Deus. Primeiro ele se afastou de Deus. O Espírito de Deus ainda falava ao coração de Sansão. Sansão ainda tinha a força de Deus, ainda tinha o poder de Deus, o Espírito Santo sobre ele por 3 vezes. Mas depois saiu. Assim Deus, meus irmãos. O Espírito Santo, ele fala uma vez, ele fala 2 vezes, ele fala 3 vezes, mas ele fala 4 vezes, ele fala o tempo que Deus quiser, mas vai chegar um tempo em que Deus não vai mais convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Chega a vez que a pessoa pode correr o risco de blasfemar contra o Espírito de Deus, e assim nunca mais ele vai ter consciência do pecado, da justiça e do juízo, e não será perdoado o seu pecado, porque pecou contra o Espírito de Deus, ultrajou o Espírito da graça, e o Senhor Jesus diz que não terá perdão nem neste século, nem no século vindouro. Este é o risco de ser enganado
pelo engano do pecado, de endurecer o coração e resistir ao Espírito de Deus. Não resista, meu irmão e minha irmã, ao Espírito Santo de Deus, que fala ao teu coração, que fala ao nosso coração pelo poder da sua palavra. Assim Sansão confiou mais na mulher, na criatura, do que em Deus. Sansão já não podia mais escapar. Sansão já não tinha mais Deus do seu lado. Você quer chegar numa situação, meu irmão, minha irmã, de que Deus não está mais do seu lado, para você saber que Deus tem te guardado até o dia de hoje? Você quer chegar nessa situação que Sansão chegou? Ou você quer levantar enquanto é tempo? Sansão chegou nesta situação porque ele brincou com o pecado. Então, meu irmão e minha irmã, não brinque com o pecado se você está brincando. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. Vou fazer a mesma coisa porque eu tenho o poder de Deus comigo. Dessa vez não tem. E ele diz: e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão estava tão adormecido que não sabia que o Espírito de Deus já havia se apartado dele. É assim que acontece, meu irmão e minha irmã. Se a pessoa brincar com o pecado, endurecer o seu coração, ir brincando com o pecado, vai brincando, mas chega a hora em que Deus se afasta, em que Deus deixa a pessoa, porque ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque é carne. Deus fez isso com o povo em Gênesis capítulos 6 e 7. O dilúvio pela arca de Noé. Deus deu um prazo de 120 anos para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu. Noé pregou durante 120 anos. Olha a paciência que Deus teve. Não se arrepender das suas obras más. Foi salvo Noé e mais 7 pessoas da sua família. Todos os moradores da terra morreram nas águas do dilúvio. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque é carne. E quando os filisteus chegaram a Sansão, pegaram nele. A primeira coisa que fizeram com Sansão foi arrancaram-lhe os olhos. Tiraram a visão espiritual de Sansão. Arrancou os seus olhos. Tirou a sua vida. Tirou o prazer que Sansão tinha com Deus. Tirou a luz de Cristo que estava na vida de Sansão. Tirou o brilho dos seus olhos. Arrancou-lhe os olhos. Sansão já não tinha mais visão. Sansão já não podia mais dirigir o seu próprio corpo porque ele não via mais nada. Assim ele foi entregue nas mãos dos filisteus e foi feito bobo da corte. Foi feito um bobo, girando. Aqui diz que fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias, 2 correntes de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Ficava girando no cárcere o tempo todo. Girando. Com as suas mãos presas. Amarraram com 2 cadeias, 2 correntes de bronze. E andava ele moendo no cárcere. Fizeram dele escravo. Ele foi feito escravo, foi humilhado. Foi zombado. Você vê a situação que chegou Sansão? Porque brincou com o pecado. Mentirinho não faz mal. E vai mentindo. E vai mentindo, a balança vai pesando. As nossas obras são pesadas na balança. Assim as obras de Sansão foram pesadas na balança. Mas no fim da história de Sansão diz que ele matou mais na sua morte do que quando ele estava vivo. Versículo 30 diz: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes,
e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão foi humilhado, foi levado até as duas colunas da casa, onde estava muita gente ali. E ali ele derrubou, com a força do Espírito de Deus, os 2 pilares, e morreu junto com todos que estavam ali naquele palácio, naquela casa. Diz que Sansão matou mais a sua morte do que quando mataram na sua vida. Porque quando a carne morre, meus irmãos, nós nos tornamos mais fortes ainda. Mas Sansão vivia na carne. Sansão praticava as obras da carne, nada o saciava, porque ele transgredia a lei de Deus. Não era para se relacionar com filisteus, com Filisteia. Ele se relacionou com esse povo. Depois arrumou uma prostituta e depois caiu nas garras de Dalila. Depois contou toda a sua vida particular que ele tinha com Deus para essa mulher que era estranha. Em troca de carícias, em troca de sexo, em troca de prazeres carnais. Mas diz que Sansão matou mais na sua morte do que quando estava em vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo que Deus tem para nós, independente de nós fazermos ou não, o que Deus tem para nos fazer, para fazer em nossas vidas, Ele vai fazer. Assim como Deus fez na vida de Sansão. Deus cumpriu a sua palavra, porque de Deus ninguém zomba. E os filisteus zombaram de Deus pelas atitudes más que teve Sansão. E o fim trágico dele foi esse. Assim, meus irmãos, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, preste bastante atenção na palavra de Deus. Não brinque com o pecado. O inimigo ele lança as astutas ciladas invisíveis que você não percebe. Ele te seduz para te derrubar. Mas Deus nos alerta pela sua santa palavra. Deus é mais rápido do que o relâmpago. Ele nos esclarece pela sua palavra, Ele nos ensina. Meu filho, este é o caminho. Minha filha, este é o caminho, andai por ele. Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Meu irmão e minha irmã, medite bem na palavra de Deus. Sansão caiu. Era nazireu, teve os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, da palavra de Deus, era conhecedor, juiz. E Sansão deu lugar para o diabo. O diabo ele não vem com chifre, meu irmão e minha irmã. Ele não vem com aparência terrível. Ele vem através da beleza. Ele seduz. Ele vem com palavras lisonjeiras. A pessoa que te elogia muito, toma cuidado com essa pessoa. Se ela está te elogiando demais, desconfie. Alguma coisa errada tem por trás de tudo isso. Então o diabo ele vem com lisonjas, com muitos elogios. Ele não aceita ser contrariado nem contrariada. Se você falar a verdade, a pessoa ela fica com raiva. Mas se você acariciar o ego da pessoa e falar mentira, aí ela aceita e mantém a amizade com você. Mas se você falar a verdade, essa pessoa fica com raiva, até perde a amizade com você. Perca a amizade, mas fale a verdade. Seja sincero como foi Jó. Se guarde como guardou José no Egito. O inimigo, ele usa as pessoas. Ele não vem com a aparência feia, mas ele vem com a sedução. Ele vem com as astúcias, com a mentira, com o engano. Ele fala, jovem, ela fala, não, vem por esse caminho aqui. Não, só um cigarro não vai fazer mal. Experimenta isso aqui. Ele chegou para Jesus e disse, mas se tu é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas se tu é filho de Deus, pule daqui que Deus vai mandar os seus anjos para te guardar. Olha, se você se dobrar diante de mim, eu te dou todos os reinos deste mundo, te dou poder, te dou dinheiro, te dou casas, mulheres, fazendas, tudo para você, Jesus. E ele diz, não tentarás, só o Senhor teu Deus adorarás.
só o Senhor teu Deus adorarás. Assim Ele oferece, meus irmãos, oferece todas as coisas deste mundo. Seduz a pessoa e ela não percebe. Meus irmãos, vigiem em todo o tempo, orando, para que possa estar de pé na presença do Filho de Deus naquele dia. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, aprendemos com o exemplo de Sansão, Pai, que mesmo tendo o teu Santo Espírito com ele, cedeu a carne, porque o Senhor não força ninguém, Pai. O Senhor concede o livre-arbítrio, mas o teu Espírito não fica para sempre com a pessoa que transgride a tua palavra. Ó Deus da glória, o Senhor nos ensinou pela tua palavra a andarmos em santidade e a vigiarmos, porque o inimigo brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Senhor, dá força para nós, para vencermos, combatermos o bom combate da fé até aquele dia em que o Senhor Jesus virá entre as nuvens dos céus para nos buscar com poder e grande glória. Fortalece, Senhor, essas pessoas que ouviram a Tua palavra. Fortalece, meu Pai, a todos nós por amor do Teu nome. Fortaleça, ó Deus, os Teus servos e as Tuas servas. Toma em Tuas mãos, Pai. Livra do mal. Não os deixes cair em tentação, mas dá força, Deus, a cada um, Pai da glória. Toma em Tuas mãos e conserve-os em vida. Ó Deus da glória, receba esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar.